Boa tarde, meu nome é Giovanni De Lorenzi, eu sou aluna do nono ano do Colégio João Paulo I. Meu trabalho é influência no futebol além das quatro linhas e eu fui orientada pela Maria Eduarda. Onde tudo começou. Apesar do Brasil ser considerado o país do futebol, o esporte teve origem na Inglaterra. Ele foi trazido por Charles Miller, um brasileiro que aos 10 anos de idade foi estudar no país inglês e trouxe consigo na sua volta ao seu país natal as regras e uma bola de futebol. Em 1895, houve a primeira partida de futebol no Brasil, onde apenas ingleses que viviam na região de São Paulo participaram. Ou seja, o primeiro jogo foi composto por apenas brancos e estrangeiros da elite brasileira. A classe trabalhadora só começou a participar dos jogos quando os sindicatos, no início dos anos 20, começaram a estimulá-la, com o objetivo de disparar ideias anarquistas e comunistas. A partir disso, o futebol começou a se profissionalizar e a ganhar grande fama. A influência, de sonhos a protestos. A influência do futebol atinge diversos meios da sociedade, com idades diferentes, gêneros diferentes, classes diferentes. Um exemplo disso são as muitas crianças que um dia sonham em ser jogadoras. Além de fazer as crianças se tornarem jogadoras, o esporte influencia a população, seja por meio de propaganda ou por conta de fala dos jogadores. Exemplos disso são o movimento Democracia Corintiana, um movimento que foi contra o regime militar da época, e o protesto que foi feito pela equipe do Flamengo em 1984 a favor de Tancredo Neves. Um exemplo mais recente são as campanhas sociais, o Black Lives Matter contra a homofobia, vacina sim, fique em casa, contra o abuso à mulher, entre outros. Além do futebol poder influenciar diretamente, ele também pode influenciar de forma indiretamente. Um dos maiores exemplos é a Copa do Mundo, que provoca uma mistura de culturas devido ao turismo, e também em grandes obras e projetos, em razão de modernizar a cidade para receber os atletas e suas torcidas. Infelizmente, muitos desses projetos e dessas obras não saem do papel, e os que saem do papel, muitos não são concluídos. O papel da mídia. Ainda que a imagem dependa dos jogadores e da comissão técnica, a mídia é quem passa as informações ao público. Visto que o futebol é dependente da mídia, ela pode influenciar de forma positiva, dando elogios e destaques aos atletas, mas também de forma negativa, com comentários negativos durante o jogo, como uma troca errada ou um erro individual, ou com manchetes espantosas, muitas vezes tiradas do contexto, prejudicando o atleta e seu clube. Dito isso, esse tema foi escolhido, pois apesar do futebol ser uma das principais fontes de entretenimento da população brasileira, movimentando milhões de reais por ano, muitas pessoas resumem o esporte a apenas ao entretenimento, mesmo ele envolvendo diversas áreas e estratégias e influenciando a sociedade muitas vezes sem o reconhecimento da mesma. Exemplos disso são a Música pra Frente Brasil, que foi utilizada na Copa de 70 para fazer propaganda a favor da ditadura militar, e um evento mais recente foi a partida entre PSG e Istambul Basaksehir, onde o quarto árbitro foi acusado de racismo e os jogadores se recusam a jogar, abandonando a partida e chamando a atenção das pessoas, principalmente nas redes sociais. Assim, neste trabalho, pretende-se analisar e entender, mostrando que o futebol vai além do campo, interferindo na economia, na política, nas redes sociais, na TV e nas causas sociais, e buscar exemplificar acontecimentos históricos e atuais. Em razão de atingir os objetivos propostos, a metodologia foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, foi feita pesquisas em sites e artigos disponibilizados no Google Acadêmico e na internet sobre a influência no futebol, tanto em momentos históricos quanto atuais. Na segunda etapa, foi feito um questionário com jogadores do Clube América Mineiro. E na terceira etapa, foi feito um questionário com membros da comissão do mesmo clube. Ambas em razão de descobrir e entender como os atletas lidam e se preparam para suas entrevistas e suas falas nelas, entendendo a grande proporção que elas podem tomar. Como foi dito na metodologia, para entendermos melhor o ponto de vista do clube e seus componentes sobre a influência do futebol, foi feito um questionário impresso de 7 perguntas e entregue para os jogadores e os membros da comissão técnica, analisadas nos próximos slides. Como fiz anteriormente, a mídia e o futebol têm uma relação muito forte, muitas vezes atrapalhando ou ajudando os atletas e seus respectivos clubes. Assim, foi perguntado: você acredita que a mídia e a torcida influenciam no futebol tanto quanto o esporte influencia na sociedade? Justifique sua resposta. Como mostra o gráfico ao lado, todos os jogadores acreditam que a mídia e a torcida influenciam no futebol, mas as justificativas se diferem. Três respondentes acreditam que tanto quanto positivamente quanto negativamente, usando de exemplo as cobranças e as opiniões dos torcedores e críticos. Já os outros dois respondentes concordam com seus companheiros de time, mas ressaltam o lado negativo, mostrando que a mídia e a torcida podem interferir em contratações e demissões baseadas em achismo.
Essa relação entre a mídia e o esporte é vista na divulgação de produtos ou movimentos. Assim foi perguntado aos jogadores. Em suas redes sociais, quando você posta alguma coisa ou texto, você escolhe pensando com cuidado o que você está postando, tendo a noção a grande proporção que elas podem tomar. E também foi perguntado, nas coletivas ou nas postagens das redes sociais, você fala espontaneamente ou segue a orientação de um roteiro preparado pela assessoria? Isso foi perguntado para sabermos se os jogadores têm consciência e se sentem confortáveis para falar algo nas coletivas ou nas redes sociais. Como resposta, podemos analisar que os jogadores sabem da sua influência e tomam seus respectivos cuidados ao postar algo. Já na segunda pergunta, podemos analisar que depende das circunstâncias e do tema para ver o que vai ser dito nas coletivas e entrevistas, podendo ser espontaneamente ou com o auxílio de um roteiro. Visto que os jogadores têm consciência da grande proporção de suas falas, foi perguntado: você acha que os jogadores deveriam se posicionar em relação a temas debatidos na sociedade devido à grande influência do futebol? Explique o porquê da sua resposta anterior. Como mostra o gráfico ao lado, dois respondentes responderam que depende das circunstâncias, justificando que o atleta deve ter conhecimento e se sentir confortável com o assunto, alegando que, caso haja um posicionamento equivocado, haveria consequências para o atleta e para seu clube. Já os outros três respondentes acreditam que os atletas devem sim se posicionar, alegando que a sociedade presta atenção nas opiniões dos profissionais. Visto que a comissão técnica e os jogadores exercem funções diferentes no campo, foram feitas perguntas semelhantes a eles. A primeira pergunta foi feita: você acredita que o futebol tem uma grande influência na sociedade brasileira? Se sim, de que forma ocorre essa influência? Os quatro entrevistados acreditam que o futebol influencia na sociedade, com a justificativa que o esporte é mais popular no Brasil e que está inserido em diversos meios da sociedade. O motivo para o futebol ter essa grande dimensão e influência no Brasil e no mundo se deve principalmente à mídia, que transmite diversos assuntos. Para entendermos a opinião da comissão técnica sobre a mídia, foi feita a seguinte pergunta: como vocês são influenciados pela mídia em relação aos assuntos debatidos na sociedade? Foi analisado que os respondentes filtram e refletem uma informação para depois formar uma opinião. Também foi analisado que muitas vezes os respondentes evitam a mídia, pois há muita pressão da torcida e da imprensa, e se as informações não forem bem filtradas, podem acabar prejudicando o desenvolvimento técnico do indivíduo. Como foi abordado nos questionários respondidos pelos jogadores, muitos profissionais têm medo de expressar sua opinião, e isso prejudicar sua imagem ou a do seu clube. Assim, foi feita a seguinte pergunta: você acredita que os jogadores ou a comissão técnica devem se posicionar em relação a temas debatidos na sociedade atualmente? Por quê? Como resposta, todos acreditam que deve haver um posicionamento sim dos atletas, devido à sua grande visibilidade e influência no futebol na sociedade. Mas foi colocado como observação que esses posicionamentos devem ocorrer em lugares apropriados e que com o devido saber do assunto. Apesar de posicionamentos gerarem diversos pontos positivos, como os citados acima, eles também podem gerar diversas discussões. Dito isso, foi feita a pergunta: você debate com seus jogadores assuntos polêmicos que vêm influenciar a sociedade? Se sim, de que forma ocorre esse debate? Os respondentes responderam que há debates dentro do vestiário e reuniões de forma constantes, e foi dado como exemplo a discussão do porte de armas. Para encerrar o questionário, foi feita a seguinte pergunta: você acredita que os jogadores ou a comissão técnica devem se posicionar em relação a temas debatidos atualmente na sociedade? Por quê? E como resposta, todos responderam que sim, visto que o futebol tem uma grande visibilidade e ela deve ser usada para influenciar a sociedade de forma positiva. Deste modo, podemos concluir que o futebol vem sendo usado como objeto de propaganda e influenciando na vida das pessoas de forma diretamente e indiretamente, visto que muitas vezes é desprezado ou visto apenas como entretenimento. Por isso, devemos debater e conscientizar a população e usar o esporte como um meio para influenciar positivamente a favor da educação, do esporte e da saúde, entre outros. Além disso, existem outros esportes e outras áreas do futebol, como o futebol feminino e o futebol paralímpico, que são poucos explorados e valorizados no Brasil. Sendo assim, um setor para se aprofundar, podendo entender o capacitismo, o machismo e a falta de investimento ainda presente no esporte e na sociedade brasileira. Aqui são as referências. Muito obrigada pelo seu tempo.